Bem-vindo, tá começando mais um podcast Money Play, comigo, Fabrício Duarte, e aqui do meu lado tá um cara que tem muito para ensinar, então presta bastante atenção nesse papo que vai render demais, Eu tô com o Luiz Fernando Roxo. Bem-vindo, Roxo, tudo bom? Muito obrigado, tudo ótimo, vamos nos divertir. Show de bola, deixa eu apresentar aqui, né, o seu card, as suas credenciais. O Roxo, ele é economista, educador financeiro, especialista em softwares quantitativos, escritor, empresário, há 25 anos no mercado financeiro, já trabalhou em grandes instituições, é referência em investimentos, renda variável, opções, antifragilidade, desenvolvimento pessoal. E eu escutei aqui que nas horas vagas ele estava desenvolvendo vacina para Covid, é verdade? É verdade. Não, coisas de medicina eu não mexo, só com dinheiro. Não, mas é tudo isso mesmo? Cara, como que você arruma tempo para fazer tudo né? isso? Cara, eu tenho 2 empregos pelo menos desde moleque, assim, desde que eu comecei no mercado. E eu montei as empresas, né? A gente tem uma holding, tem 5 ou 6 negócios, 6 empresas basicamente embaixo, mas eu não tenho cargo, eu não tenho função, eu não tenho salário. Então a gente tem CEO em todas as empresas, então eu posso me dedicar o meu tempo a ser um livre pensador, assim. Eu acho que os meus sócios me ajudam a tocar o negócio e me deixar livre para criar coisas novas e educar e tal. E é algo que você gosta de fazer, né? Gosto. Eu adoro o microfone, adoro falar e contar história e tal. É da minha natureza. Então bora, vamos aproveitar isso que eu quero já começar a ouvir as suas histórias, como você começou a carreira de investidor, como que isso entrou na sua vida. O meu pai era corretor de soja, já era broker de soja, assim, commodities, né? E a minha família, por parte de mãe, tinha histórico de banqueiros, assim. E eu tinha um primo também que era operador do pregão. Ele era baixinho, assim, o apelido dele era Willy, o baixo no pregão, ele era famoso, assim. E eu gostava dele. Então, quando eu fiz 19 anos, que eu entrei na faculdade de economia, eu arrumei, né, a minha avó até arrumou 2 entrevistas de emprego para mim. Uma delas foi no Bradesco e eu consegui passar na entrevista, o diretor lá gostou de mim, eu fui fazer um estágio na corretora do Bradesco, Bolsa de Valores, né? Então daí pra frente eu nunca fiz outra coisa. Nunca produzi um parafuso, como eu digo, sempre no mercado financeiro, né? E passei por analista, fiquei uma semana no pregão em 98, comecei em 97, né? Então em 98 fiquei uma semana no pregão. Em 99 eu ajudei a montar o departamento de Private Bank do Bradesco, ajudei a escrever o business plan lá. Depois fui pro Safra, Ágora. Durante o tempo eu também fui scalper, operei meu próprio dinheiro. Então fiz de tudo um pouco aí no mercado financeiro. De tudo que você rodou, das empresas também, onde que foi a maior bagagem, onde que você mais aprendeu? Cara, eu acredito que as maiores lições da nossa vida é quando a gente está mais sob pressão, né? Tem mais dificuldades, problemas e a vida não me poupou. Eu mesmo não me poupei problemas, né? Nas enrascadas que eu me coloquei. Então eu quebrei 3 vezes, em 2004, em janeiro, depois no final de 2004 também, eu fiz uma operação errada lá também, porque perdi um monte de dinheiro, quebrei. Em 2007 eu já estava bem melhor, assim, eu tinha vários clientes, também perdi dinheiro meu, dos clientes, tive que começar de novo. Então, assim, eu já fiz de tudo mesmo, assim, mas eu acho que o que a gente mais aprende é quando a gente está em dificuldade mesmo. O mercado começa contra a gente, começa a perder dinheiro. Eu brinco que o mercado, eu não, né? O Fischer diz que o mercado é o grande humilhador, né? E eu brinco que o mercado pega a nossa cara e arrasta no asfalto, né? Então eu acho que esses são os momentos em que o investidor, né, em que a pessoa que estuda investimento mais aprende. E você começou a investir já quando você começou a trabalhar no Bradesco? No começo eu atendia clientes, né? Era broker, então o cara, vai na roda de tal opção lá. Eu pegava o operador de pregão, ia, comprava, dava opinião pro cliente. Você se sentia meio investidor ali, mas não tinha dinheiro ainda, né? Mas acho que 6 meses, 1 ano depois, o meu irmão dava aula de física, começou a sobrar um dinheiro, aí ele falou, vamos investir junto aí. Então eu fazia já alguns investimentos junto com ele, mas num valor pequeno, mas era muito interessante, porque é muito diferente quando você faz para o outro, é para você mesmo. Ou quando você aprende, teoriza e investe mesmo, é bem diferente.
Então, desde então, eu venho estudando e aprendendo métodos, né, escolas de investimento, tentando cruzar as coisas. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos? 98, 97, 98, 97, 98. Uns 23, 24 anos atrás. Pô, e se como o melhor aprendizado é na dificuldade, você pegou uns bons períodos de dificuldade aí nesse caminho, né? Logo em 97, quando eu comecei, estava a crise dos tigres asiáticos. Então teve lá em agosto de 97 essa crise aí que os Malás, esses países menores aí da Ásia, tiveram problema. Aí em outubro de 97 teve a crise da Coreia. Aí entre 97 e 98 de janeiro teve uma crise do Ien lá. Aí em 98 em agosto quebrou a Rússia, quebrou o fundo LTCM. Aí em janeiro, fevereiro de 99, crise do Brasil. O Brasil desvalorizou a moeda. Nesse dia a bolsa subiu 32% num dia. Nesse mesmo dia o dólar também subiu 30%. E todo mundo sabe que quando a bolsa sobe o dólar cai e vice-versa. Nesses dias os dois subiram. Olha que coisa doida. 99. Aí nós tivemos a crise das .com lá em 2000, 2001. Depois pegamos 2007, Bear Stearns. Aí 2008 a crise do mortgage, das hipotecas, do subprime. Então, desde a faculdade, o meu trabalho de conclusão da faculdade foi as crises econômicas. Eu falava do ciclo da crise de 29, dos ciclos econômicos. Então, eu aprendi muito, não só passando pelas crises, mas estudando as crises também. Eu acho que é um grande assunto. Todo mundo tem que entender e tem que saber o que fazer quando vier a crise, porque ela é cíclica, né? Ela acontece mesmo. A crise, segundo o que você passa de conteúdo, é uma grande oportunidade, né? Sempre tem grandes oportunidades nas crises. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala do tal do colapso, né? Que todo mundo fala, o Rocha é o cara do colapso, é pessimista e tal. Um colapso é uma queda maior do que 20% ou 30% em pouco tempo, né? Do índice todo, tudo cai junto. E sim, não só eu acredito que na nossa vida, nas nossas escolhas no dia a dia, todo problema é uma oportunidade, né, para você descobrir um jeito de fazer melhor, de se superar, mas no mercado financeiro também. Dependendo da maneira como você aloca a sua carteira, como você distribui entre ativos de risco, ativos livres de risco, como você balanceia isso, eventualmente até usando um pouco de derivativo, comprando um seguro, as crises podem, de fato, oferecer oportunidades. Sim. Sim, tem bastante coisa aí pra gente pegar. E você começou lá em 97, 98, com essa parceria aí com o seu irmão, você comentou. E hoje, 2021, quando a gente está gravando esse vídeo, o que mudou no seu perfil de investidor, desde aquela época, começando pra cá? Então, o próprio perfil de investidor, aquela coisa de arrojado, moderado e agressivo e conservador, já é uma coisa que deveria ser desconstruída. Não serve pra nada aquele perfil, ou pelo menos ele é muito mal feito. Por exemplo, qualquer pessoa que usa derivativos hoje tem que ser considerada como agressivo, arrojado. Só que você pode comprar um derivativo para se proteger. Então, supostamente, você poderia ser mais conservador do que quem só tem ações. Por exemplo, quem tem ativos de renda fixa, pré-fixado, risco privado, de acordo com o perfil tradicional de investidor, é um cara moderado conservador. E não é. É mais arriscado você comprar uma debenture, um título de uma empresa pré-fixado do que eventualmente você usar um derivativo. Então, assim, naquela época eu não conhecia nada, né? Não sabia nada, nunca tinha olhado para dentro, nunca tinha passado por crises, não tinha ganho nem perdido dinheiro, não conhecia as escolas de pensamento. Então, eu era um perfil. Eu gosto de avaliar o investidor por 3 aspectos, né? Então, o quanto ele tem de conhecimento, o quanto ele tem de tempo para se dedicar ao portfólio e o quanto ele tem de dinheiro. Então, naquela época eu não tinha nenhum dos 3, né? Eu não tinha nenhum dinheiro, meu irmão tinha algum dinheiro lá, mas era uma coisa pouca, né? Eu também não estudava e trabalhava de noite e tal, ficava atendendo o cliente o dia inteiro.
A gente fechava 500, 600 negócios por dia, era tudo em boleta de papel. No final do dia você tinha que registrar cada operação e bater o movimento. Então, na faculdade a aula começava às 6h30, 7 horas, a gente chegava às 9, assim, porque não tinha batido o movimento ainda. Então não tinha tempo para dedicar a própria carteira e também não tinha conhecimento nenhum, né? Então tava ainda começando, mas é uma grande aventura. Eu acho que, primeiro, investir é uma obrigação e uma necessidade de qualquer um. É o maior desafio intelectual e emocional do ser humano, né? Investir hoje equivale ao que talvez, né, no passado era caçar nas savanas, ou, né, porque realmente é muito complexo, muito arriscado, você não sabe de onde vem o risco, você não entende direito todos aqueles fatores, são muitas palavras, um cara fala uma coisa, outro fala o inverso, então todo mundo deve investir e deve aprender a investir. E também é uma atividade que é tão apaixonante que dá um sentido para a vida, assim. Todo dia você olha como está sua carteira, como subiu o papel, caiu, você avalia. Então você lê as notícias, você fala, eu acho que vai subir, aí cai, entendeu? Eu acho que é um grande aprendizado e uma grande companhia, assim, para o nosso pensamento, para a gente ficar pensando e não pensar em coisas pequenas, né, em bobagens aí da vida. Eu acho que o investimento complementa muito bem aí a nossa vida. Sim, você comentou que um cara fala uma coisa, outro cara fala outra. Tem muita informação hoje no mercado. Tem muita informação. A internet ela facilitou muito esse lado. Aí tem muita gente falando sobre dinheiro, né? Só que, pô, tem aquilo que é informação válida, né, que vai te ajudar a tomar boas decisões, e tem os ruídos. Né? Como diferenciar, como que você faz hoje para, putz, isso daqui é ruído, isso daqui não, é informação válida? A primeira ou a segunda reunião que eu fui lá na corretora do Bradesco, quando eu comecei, era reunião de mercado de manhã, todas as mesas se reuniam, e eu comprei um caderninho assim, que eu tenho até hoje, e eu anotava, a Coreia subiu, a não sei o que, Malásia, tal, isso leva aquilo, a inflação e tal. Então eu tentava e todo mundo dava um voto, vai subir e vai cair a bolsa hoje. E em pouco tempo eu percebi que, primeiro, as pessoas sabiam muito pouco, acertavam muito pouco e que as notícias não faziam tanto sentido. Mas mesmo assim eu fui analista, economista e tal, e passei muitos anos lendo noticiário, escrevendo relatório, criando uma narrativa de causa e efeito e tal. E acho que é muito importante todos os investidores que estão começando a tentarem ler as notícias e criar uma relação de causa e efeito. Mas o fato é que a gente poderia sobreviver sem as notícias, né? Elas são sua grande maioria elas são ruídos, né? São continuidades, uma mesma ideia. Elas não são de fato aquilo que mexe o mercado. O mercado, por exemplo, para uma economia subir, para um PIB ser maior ou menor, 3 milhões de variáveis são envolvidas. Quando você estudava na escola a equação de segundo grau, terceiro grau, com 3 variáveis, lá já era difícil, você já não queria fazer, né? Então imagina você tentar prever alguma coisa que tem 5 milhões de variáveis e que uma interfere na outra, que coisas externas mudam. Então, assim, eu acredito que você tem que ter uma mente completamente aberta, escutar todo mundo, ver todas as escolas. Existe uma separação muito clara da teoria, da técnica e da prática. Então a teoria é todas as ideias, toda essa questão econômica e entender o que causa o quê. A técnica é o techniquez, é saber o código alfanumérico, o dia do vencimento, a regra do contrato, quando é que é o resgate do fundo. Quer dizer, a técnica ela é muito importante no investimento e com certeza a prática. Com certeza a prática. E acho que mesmo que você não esteja completamente preparado ou tenha pouco dinheiro, você tem que começar da maneira mais simples possível e estar correndo risco, estar com o skin in the game, como diz aí o filósofo e investidor Nassim Taleb, vai aumentar muito a sua inteligência. Porque você vai aprender matemática porque precisa, porque é do seu interesse. E não vai ser trigonometria às 7 da manhã quando você era criança. Então, assim,
é muito importante aprender a separar o ruído dos sinais. E para isso você tem que ter uma estratégia de investimento que não dependa das notícias de curto prazo. Não pode depender das notícias de curto prazo. Você tem que ter um método, um sistema, tem muitas maneiras de criar um método, um sistema, mas não pode depender das informações de curto prazo. Você não pode acordar, ver o Pablito lá, Espelho, falando, vai Torinho, tal, você fala, hoje vai subir e eu vou comprar hoje, ou sai uma notícia no jornal ou na internet que havia, que o Bradesco, que o Banco do Brasil vão fazer isso e aquilo, e por conta disso você reagir, investir ou operar, porque vai dar errado. Então você tem que ter um método e um sistema que não dependa da notícia de curto prazo, então você vai ler o jornal como um deleite. Para entender, puxa, você vê, todo mundo estava otimista, mas caiu. Pô, você vê, né, a inflação ia acabar com o mundo, mas agora ela está negativa. Então, eu acho que essa é uma boa técnica. Você não depender do jornal, mas você tentar aprender como é que as notícias abalam, mexem nos sistemas e no mercado. Essa conclusão ou essa concepção que você desenvolveu de ter estratégia, foi algo que a experiência te deu ou lá no começo alguém chegou para você e falou, Roxo, faz assim, assado, tem uma estratégia, como que foi que você chegou nessa conclusão? Eu não sei exatamente quando, mas muito provavelmente alguém me avisou, alguém me falou e as coisas foram sendo criadas, né? Mas eu me lembro claramente, quando eu saí do Bradesco e fui pro Safra, eu recebi uma luva, tá? Eu tive grana, os caras me pagaram uma grana, tipo 50 mil reais, assim, né? E aí eu pude, pela primeira vez, ter um dinheiro para investir. E aí, como eu era um banker e trabalhava lá com renda variável, tinha que chegar cedo no banco e tal, então eu decidi montar um sistema. Falei, não, vou montar um método que não dependa muito de mim. E aí eu, ali na frente do Safra, que é ali na Paulista, eu trabalhava naquele prédio lá do Safra, na frente tinha um conjunto nacional que tinha aquelas livrarias cultura. Não aquela grandona, eram várias pequenas, cultura mesma, e uma delas era só de business, livros em inglês e tal, então ali eu procurava livros de quant, livros de como montar um algoritmo e tudo mais. Eu já tinha dado aula, já tinha aprendido análise técnica, então ali eu criei o primeiro sistema, mas eu acredito que a primeira curso de análise técnica que eu fui em 97, alguém já deve ter me falado da importância de ter um método, né? Porque se você não tem um método, você é obrigado a tomar a decisão mais importante no pior momento, e aí você vai pagar a conta, você vai fazer bobagem, né? Sim. É que hoje o pessoal tem muito essa ilusão, sem método nenhum, vai lá e fala, putz, acho que eu vou colocar aqui, principalmente criptomoeda, que está muito em alta agora, né, vou colocar aqui e vou esperar acontecer de ficar milionário, né? Coloque 5 mil e espere virar 1 milhão, por exemplo. Então, isso esquece. Pela sua cabeça, esquece. Não, dá para começar sem método. Tem que começar de alguma maneira, porque você vai estar se arriscando e você vai ser obrigado a aprender. De qualquer maneira, quando alguém me procura e fala, Roxo, eu tô enrascado, fiz uma bobagem, que comprei demais isso, vendi demais aquilo, o que eu faço? Aí a primeira pergunta que eu faço pro cara é, qual era o seu plano? O que você tinha decidido fazer se o mercado caísse ou subisse? E o cara, não montei o plano. Então eu falo, beleza, então eu vou te ajudar aqui e tal, mas na próxima tem que ter um plano. Então é muito importante ter o plano. E planos muito simples resolvem a questão, dependendo do tipo de informação que você for usar. Então, ter um método é 50% do processo. E teve alguma pisada fora do método, alguma bola muito fora que você deu, algum erro que você cometeu, tendo ou não o método, que você nunca mais cometeria de novo? Normalmente você faz um método, mas ele é ralo no começo. Ele não prevê todas as possíveis alternativas que o mercado pode trazer. Então, por exemplo, a primeira vez que eu quebrei em janeiro de 2004, eu administrava carteiras, eu já tinha recebido, acho que até a licença de gestor que eu tenho, né, de CGA, hoje chama CGA, mas eu recebi a licença da CVM em 2003 para 2004, então eu administrava umas carteiras e fazia uma estratégia em que a Telemar, que era o papel mais líquido do Brasil naquela época, 30% da Bolsa Brasileira era a Telemar, hoje a Telemar é a Oi, né? Então a Telemar não podia subir mais que 35%.
E aí eu fiz estudos históricos e falei, ela nunca subiu mais que 35%, então ela não subirá mais que 30%. Olha que burrice. Olha como eu era um cara estúpido. E obviamente, eu ganhei dinheiro vários meses, né? Porque ela quase nunca subia 35%, mas quando em janeiro, fevereiro de 2004 subiu, eu perdi um monte de grana e aprendi mais uma. Então, o próximo método, sistema que eu criei, ele tinha que ser um pouco mais robusto e considerar mais coisas mais alternativas do que esse anterior, né? Sempre assim. A atualização é importante da estratégia também, né? Não é só definir, tá ali escrito em pedra e acabou. Tem que ir atualizando com o tempo também. É por isso que até vai virando um algoritmo mesmo. Porque são regras você consegue colocar em lógica você consegue programar. Por incrível que pareça, uma instituição financeira, ela funciona da seguinte maneira, Fabrício. Ela é separada em o portfólio manager, que é o cara que tem as ideias, que define as estratégias, que enxerga o futuro, que faz simulações. Você tem o risk manager, que é o cara, né, que é o gestor de risco, que não deixa o portfólio manager, o estrategista, fazer bobagem demais. E depois você tem o trader, que é o cara que executa. Né? Como o investidor, pessoa física, ele tem que cumprir esses 3 papéis sozinho, ele se enrola. Né? Por quê? Porque o risk manager, ele é o cara que diminui o risco, que aumenta o controle de risco. O trader, ele vai executar sem paixão, sem estar ali com a emoção. Então, quando você cria um método, um sistema, você automatiza, é como se você tivesse o papel de portfólio manager, que é o cara que criou o método, o sistema, a estratégia, e a execução fosse algo automatizado. Por quê? Porque você é o seu pior inimigo. Você vai querer se boicotar. Você vai querer se livrar do sofrimento, da dor. Você vai querer aumentar o seu risco quando você estiver perdendo, porque você é ganancioso. Então, para evitar que você cometa essas bobagens, você cria um sistema e automatiza o máximo possível para que você simplesmente deu certo ou deu errado, você reavalia o sistema, cria um método novo e repete da próxima vez para você não se boicotar. Show. Tá aí uma dica de investimento, pronto, de estratégia, tá definido. Excelente. Agora, se a gente for pegar nessa linha positiva, né, o seu maior resultado em bolsa, qual que foi? A maior operação em percentual, né? Quantas vezes se multiplicou o capital? Qual que foi? Como tem essa coisa emblemática do pozinho, né? Da estratégia do pozinho, eu vou contar alguns casos do pozinho. Em 99, nesse dia em que houve desvalorização cambial, um cliente meu que era importador, tinha uma loja de R$1,99, ele comprou opções de dólar, 1.500 ou 2.000 dólares, R$2.000, que o dólar era baratinho na época, e esse cara ganhou $1 milhão. E eu nunca mais me esqueci. Então eu comecei a fazer essas técnicas do tal do pozinho, em que você compra uma opção, um contrato de derivativo, um direito, meio desacreditado. Então, naquele caso, ele tinha comprado o direito de comprar dólar a 2,30, o dólar estava 1,20 e pouco, ele podia comprar, sei lá, a 1,40, estava a 1,20, entendeu? De 1,20 para 1,40 parecia que era impossível, então custava tão barato que ele pagou centavos naquela opção. Então, na hora que o dólar foi para 2 e tanto, ele ganhou $1 milhão. Então essa estratégia do pozinho, que você compra um direito desacreditado por centavos e carrega e repete essa estratégia por muito tempo até que isso aconteça e você ganhe muito dinheiro, é algo que eu mapeei, fui atrás, fui aprender. Então em 2010 eu não tinha muito dinheiro, eu tinha vendido aí um pedaço de uma empresa que eu tinha, e aí comecei a fazer essa técnica, comprava todo mês 500, 600, 700 reais em opções da Vale, achava que a Vale ia subir, era 2009 para 2010, e aí de fato em março de 2010 a Vale subiu muito assim, e eu transformei R$1.000 em R$112 mil. Foi muito importante para mim naquela época, me ajudou a montar os meus negócios e tudo. Além disso, agora
em 2020, né? Eu publicamente comprei R$ 500 também de uma opção de BOVA11, put de BOVA11, quer dizer, a opção de venda, né, para ganhar dinheiro na queda, né, se o mercado caísse, e de fato a gente teve o Corona Crash, né, e aí os R$ 500 viraram R$ 55.000. E além disso também eu tive uma coisa legal, eu estava te contando antes aqui, que eu não como açúcar e que eu não comia carne uma época da minha vida, mas que eu gosto de Coca-Cola zero, então Coca-Cola, refrigerante zero. Legal. Então nessa época que eu não comia carne, eu também não gostava da JBS. Eu fiz uma análise lá tal, e aí eu tava shorteado, tava descoberto na JBS, e teve o Joesley Day. Então eu também ganhei bastante dinheiro aí, short e JBS travado ali, que foi interessante. Então foram 3 momentos interessantes aí da minha vida como investidor. Isso tudo com a análise que você fazia, acompanhamento, você já sabia o que você estava fazendo. Ou é um sistema em que você se expõe e espera acontecer, Sim. ou de fato uma análise em que você, né, vê fatos e vê a fragilidade, possibilidade, faz uma espécie de uma aposta, um investimento. Então, saindo um pouquinho dessa parte dos investimentos, saindo e não saindo, né? Mas tem hoje a Zen Economics, Sim. certo? E você é o CEO de lá, certo? Não, mais fundador, né? Mais fundador. Como eu falei para você, eu não tenho cargo, nem função, nem salário. Mas eu e meu irmão somos os fundadores, e hoje a gente tem uns 70, 80 pessoas trabalhando com a gente, e cada negócio tem um CEO, assim, mas o Zen Economics, o CEO é meu irmão, mas é uma empresa muito legal. É o seu irmão que te ajudou lá no comecinho a investir. Foi ele mesmo. Ele é meu sócio hoje, Que bacana. Muito legal. Bacana. Mas qual que é o modelo, a ideia por trás da Zen Economics? O Zen Economics é uma empresa de ferramentas que ajudam as pessoas na sua libertação financeira, na sua liberdade, né? Então vão desde ferramentas de investimento. Hoje eu sou reconhecido ou referência aí em opções derivativos no Brasil. Então os principais cursos de opções, cursos livres de opções derivativos do Brasil, estão lá na minha plataforma, né? A gente tem uma plataforma de educação. Já tivemos mais de 18 mil alunos. A gente tem uma plataforma de opções também, de investimento em opções, que é o OpLab. Hoje a gente tem mais de 6 mil assinantes, é muito legal, uma plataforma muito bacana. E a gente tem também outros empreendimentos, como uma Asset Quant. A gente está gerindo um fundo, né, mas ainda de uma maneira de modelagem, criando as modelagens quantitativas, então usando inteligência artificial, opções de uma série de coisas. E a gente tem também um projeto de desenvolvimento pessoal. Eu tenho um TED em que eu falo sobre liberdade, plenitude, felicidade, umas coisas assim. E essas mesmas ferramentas que a gente usa para as finanças, para gerir recursos, carteira, a gente adaptou para gerenciar a própria vida. Então, ao invés de só dinheiro, a gente gerencia dinheiro, saúde, conhecimento, a gente gerencia o tempo, a gente gerencia as emoções, e é uma fórmula mesmo, e aí a gente tem um aplicativo que ajuda o cara a descobrir qual o nível de riqueza pessoal, de plenitude que ele tá. A gente tem um game também, que a gente está soltando, então assim, é uma comunidade muito legal, grande, e ao mesmo tempo que tem muita gente que estuda muita matemática, estatística, é muito erudito, assim, a gente também tem coisas mais pops, como game, como outras coisas, e a gente usa o verbo no plural mesmo, somos nós, não é uma coisa de uma pessoa só, é um grupo. E Zen Economics é essa brincadeira, né? Do Zen, que é uma coisa do equilíbrio, é uma coisa de você ter um balanço, com o Economics, que é o quadrado, que é o duro. Então é um quadrado com bordas arredondadas, assim, é a mistura entre um holístico e um equilíbrio de vida com o econômico, o financeiro propriamente dito, né? Entendi. E a ideia, ela foi construída a partir de você e do seu irmão. Sim. Os dois tinham essa visão. O seu irmão abandonou a profissão que ele tinha antes. Meu irmão é advogado até hoje, como CEO, né? Ele também estudou um pouco de engenharia, então
ele ajuda com contratos, eu brinco que eles são os burocratas, assim, né? Então, tô brincando, eles fazem as coisas acontecer, né? Então, ele é advogado, a gente tem muitos engenheiros lá, pessoal que sai de empresa e são meio ativistas, assim. Como é um projeto um projeto bem ambicioso, assim, então a galera se sente bem lá com a nossa missão. Que bom, parece um negócio bem, bem interessante. Ainda mais que finanças está relacionado com qualidade de vida e tudo mais, né? Tem essa relação, mas é uma parte, né? Desde 2010 a gente vem com essa ideia. A maioria dos problemas financeiros não são financeiros, são problemas emocionais ou comportamentais ou de decisão, né? Então a gente misturou esses recursos todos aí. Então, para você ter dinheiro, você tem que ter saúde, entendeu? Para você ter saúde, você tem que ter dinheiro, e isso serve também para o conhecimento. A pessoa que tem dinheiro não tem conhecimento, ela vai perder o dinheiro. A pessoa que não tem equilíbrio emocional, ela vai levar o cartão no shopping lá e vai acabar comprando tudo. Então, no final, tudo é recurso, tudo é uma coisa só. A gente já vem com essa ideia há muito tempo, desde 2010, o começo da educação financeira no Brasil, não tinha ninguém, né? Mas agora o aplicativo tá saindo aí do forno a toda, e a gente já fez várias parcerias com influenciadores, aí com podcasts e tal. É a primeira ferramenta mesmo quantitativa de desenvolvimento pessoal, né? Que não é só uma viagem, assim, um modelo numa folha de papel, é um algoritmo mesmo, bem feitinho. Que legal, bacana. E para você pessoalmente, quando que você saiu é o roxo só que opera, que investe, para ser o expoente, a figura do mercado de opções? Eu acho que isso é natural, vai acontecendo, né? A primeira aula que eu dei foi em 97 também, no mesmo ano que eu comecei lá, o diretor lá que me contratou, nós fomos lá dar uma palestra para os gerentes do Bradesco do interior, lá no Hotel Transamérica, e ele falou: Roxo, você que vai explicar as opções. E eu nem sabia o que era opção, e ele me explicou lá, e eu meio que li o slide lá, e todas as vezes seguintes fui eu que fui explicar, e isso acabou acontecendo naturalmente. De qualquer maneira, em 2007, quando eu quebrei pela terceira vez, eu resolvi fazer mesmo um mestrado e dar aula. E aí eu entrei de sócio na Leandro Stormer, que hoje é a Liberta Global, do meu amigo Leandro e do Stormer. E a gente montou cursos, né? Ele já tinha um curso de análise técnica, eu montei de opções. Então nessa época, em 2007, a gente já fazia live, mas era chat, era escrita live. E a gente tinha um site lá que tinha 60 mil usuários, 5 mil pessoas ficavam online discutindo sobre investimentos. O mercado financeiro e a bolsa, ele tem esses invernos e esses períodos de mais euforia e tal. Então, assim, há muito tempo que eu venho ensinando opções e que as pessoas, escrevendo livro, meu primeiro livro foi em 2008, por exemplo. E aí você acha que o fato de hoje a gente ter mais acesso à informação facilitou para você continuar produzindo conteúdo e firmar mais? Sim, e aí a maioria a XP me chamava, depois a Infomoney, e eu tive dislexia, tive muito problema de aprender matemática na infância, então eu acho que eu tenho um pouco desse dom da didática, que é explicar uma coisa muito complexa de uma maneira muito simples. Até porque eu tenho dificuldade de entender coisas complexas, então para eu educar o meu cérebro, eu acabo criando analogias, metáforas bem simples, e as pessoas acabam entendendo. Então, certamente tem pessoas melhores e mais inteligentes do que eu no mundo dos derivativos, é uma das coisas mais complexas do mundo, mas as pessoas gostam da maneira como eu explico, porque acabam aprendendo. E além disso, a especialização com opções tem a especialização em softwares, né? Como que isso encaixa no mundo das finanças? É a mesma coisa, porque lá em 2002... eu queria o algoritmo, né? Eu queria fazer um sistema que operasse o meu dinheiro, que fosse uma planilha. E dessas ideias de ter um algoritmo, ter um sistema automatizado, paralelamente eu fui estudando estatística, programação, modelagem. Aí em 2009, porque eu criei vários modelos assim que eram mais ou menos, mas em 2009 eu desenvolvi o balanceamento dinâmico mesmo, que é o modelo que eu mais gosto, que é uma mistura do rebalanceamento do Benjamin Graham, que é coisa muito antiga, de rebalancear o portfólio,
de classes de ativos, com uma matemática muito mais moderna, que é a matemática do Nassim Taleb, da antifragilidade. E aí eu contratei mesmo programadores e abri uma asset para montar um fundo, mas não consegui. Não cheguei ao nível que eu sabia que eu não quebraria de novo. O nível realmente alto do estado da arte. Então, vendi a asset, engavetei os modelos e só voltei a isso em 2015 ou 2016, mas aí depois bem mais preparado. Então hoje nós temos o software que é o OpLab, que com certeza é o melhor software de opções do Brasil, né? Faz todas as contas, os payoffs, as curvas. E também a gente tem essa modelagem quant, né, da asset. A gente tem um software chamado Kairos, que é um software quantitativo que calcula a entropia, a energia acumulada do mercado, coisas bem modernas, assim, científicas da física. E é uma habilidade adicional, mas eu mesmo hoje não sou o cara que vou lá e faço o código. Eu tenho, né, vim treinando pessoas e juntando pessoas que fazem isso, e hoje mais eu sou um sócio que ajuda eles na tomada de decisão, nas escolhas. Você comentou um negócio interessante sobre o Nassim Taleb e a antifragilidade. Então, como que isso influenciou nas suas estratégias, no que você tem hoje de pensamento, investimentos? Muito bem. O Nassim Nicolás Taleb, ele é um libanês-americano que revolucionou o mercado financeiro, está revolucionando o mercado financeiro já faz 20 ou 30 anos. E ele é conhecido como autor dos livros A Lógica do Cisne Negro, Iludidos pelo Acaso, Antifrágil e Skin the Game. Mas as pessoas, a grande maioria delas, não lê os livros. Não entende exatamente a ideia do Taleb, quem ele é, e sabe superficialmente os conceitos e acaba tentando segui-lo no Twitter. Ele é super mal educado, ele xinga as pessoas, então ele é um grande enigma, né? De qualquer maneira, eu tenho muita convicção de que ele é o maior pensador vivo da atualidade. Ele é um cara que tem muitos e muitos predicados, e ele chegou numa compreensão e no nível de desenvolvimento matemático, nos seus últimos livros técnicos de matemática, que nem traduzidos para o português foram, em que ele resolve vários problemas do mercado financeiro, traz alternativas, mas infelizmente as pessoas ficam mais dedicadas no noticiário, nos ruídos, e acabam não se dedicando a entender a filosofia, as ideias, os modelos matemáticos desses caras, porque é muito complexo, é difícil de entender. Eu tive a sorte de descobrir o Taleb lá por 2004, 2005, por conta das opções. Ele é o maior especialista de opções do mundo, escreveu o livro mais importante, ou um dos 2 ou 3 livros mais importantes de opções do mundo, em 98, antes dele escrever Iludidos pelo Acaso, que já é um livro filosófico. E eu já dou aula sobre Nassim Taleb desde 2008 ou desde 2009, quando eu li A Lógica do Cisne Negro. E em 2012, quando eu li o Antifrágil, eu vi que aquela mensagem era muito poderosa e ela me impactou demais. Então eu decidi ser um mensageiro aí das ideias do Taleb, né? Mas basicamente aos 27 anos de idade ele usou a mesma técnica dos pozinhos para ganhar 50 milhões de dólares na Bolsa de Chicago. E agora no última crise, o Corona Crash, né? A crise aí que veio na pandemia entre fevereiro e março de 2020. A empresa da qual ele é fundador e consultor, a Universa Investimentos, ganhou cerca de 10 bilhões de dólares, multiplicando o capital investido em cerca de 40 vezes. Então eu acho que ele conseguiu se comprovar, né, como um pensador, um prático, um matemático. Então agora os críticos dele não têm muito mais o que falar, e ele é muito interessante porque ele é muito culto. E ele provoca, então ele xinga as pessoas no Twitter, as pessoas que criticam ele, e ele faz discussões abertas com pessoas públicas e chama as pessoas de estúpidos, idiotas, assim.
Então vale muito a pena conhecer as ideias do Taleb e basicamente o conceito de antifrágil, a ideia de antifrágil, ela é a ideia de que alguns sistemas vivos, organismos vivos, ideias, empresas, pessoas, elas sobrevivem e prosperam sobre certo nível de estresse, de ruído, de dor, de problema. Então, a antifragilidade é aquela característica de transformar um problema, um erro, um sofrimento num aprendizado e crescer com isso e evoluir, né? Quando a gente fala sobre o frágil, o que é a fragilidade, o que é frágil, a gente pode pensar num filhote, numa casca de um ovo, numa taça de vinho. Uma taça de vinho, ela quer estar na cristaleira, né? Se você, uma taça de cristal, se você tem 12 taças na sua casa, você faz um jantar numa quinta-noite, no outro dia de manhã só sobrou 8 taças, né? Quebraram 4 ali naquele jantar. Então o frágil é isso, é o que não gosta do estresse, do atrito, do ruído, da família da desordem, a turbulência, a volatilidade, o tempo. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é o inverso de frágil, ela vai dizer normalmente forte, robusto, resiliente. Mas não é verdade, né? Se você, por exemplo, mandar alguma coisa forte, robusta, o que poderia ser uma coisa forte, robusta? Uma pedra. Uma pedra, ela não é frágil ao ruído, ao atrito, mas ela não é o inverso do frágil. Ela é neutra. Ela não se importa com ruído. Algo que fosse antifrágil gostaria do atrito. Ficaria mais forte com a pancada. Então, se você mandar um pacote antifrágil para um amigo seu lá no Amapá, você vai escrever antifrágil em cima e quanto mais o pacote chacoalhar no caminho, mais ele vai se tornando forte. Então, por exemplo, uma marca, um atleta que quando é submetido à pressão, à dificuldade, ele melhora no processo, fica mais forte. E essas ideias são ideias que ele traz de uma estatística, de uma matemática, de uma filosofia aplicada ao mercado financeiro. Então existe a carteira antifrágil, que teoricamente seria aquela que quando viesse a crise, a turbulência, o colapso, ela se fortaleceria. Então ela tem, por exemplo, um pouco desses pozinhos, desses seguros, ela tem renda fixa, então ela tem dinheiro no caixa, ela diversifica, ela tem essa estrutura que tem mais a ganhar do que a perder. Quando as coisas dão errado, a carteira antifrágil ela perde pouco, mas quando as coisas dão muito certo, ela ganha muito dinheiro porque ela tem essa característica de se beneficiar do caos, do estresse, da volatilidade, das grandes tendências. Então, o próprio balanceamento dinâmico que eu falei para você, que eu desenvolvi lá em 2009, ele é o quê? Você deixa um pouco do dinheiro na bolsa e uma parte maior na renda fixa, e quando a bolsa sobe muito, essa parte que você tem do seu dinheiro na bolsa, ela vai aumentar mais do que 30%, 40%, 50%. Dela, a participação relativa dela vai transbordar, vai aumentar demais. Então você vai diminuir um pouco da tua exposição em bolsa, porque a bolsa subiu muito e vai comprar em renda fixa, na proteção. E aí, depois quando a bolsa cair muito, né, dos 30% que você tinha ajustado ali, for para 25%, para 20% do seu portfólio, porque as ações, o preço das ações caiu, então a sua participação em bolsa se desvalorizou, você vai comprar a bolsa de novo barato. Então o estresse, o caos, a turbulência te favoreceu. Você vendeu bolsa na alta, quando todo mundo estava muito otimista, e comprou bolsa na baixa, lá embaixo. Então é uma técnica antifrágil composta de simplesmente um pouco de ações na bolsa e um pouco de renda fixa. Você pode fazer com o BOVA e com renda fixa. Sabe? Com R$500 você faz uma estratégia dessa e ela vai te gerar um retorno e você não vai ter obrigação
de acertar a direção, de prever o que vai acontecer amanhã. Você não vai precisar acordar no meio da madrugada para saber como é que abriu o minério de ferro. É muito libertador você ter essa técnica que se beneficia do zigue-zague, se beneficia da variação, sem que você precise acertar o movimento. E aí a gente está falando de um ponto que ele está bem alinhado com gestão de risco, né? Perfeitamente. Totalmente alinhado com gestão de risco, que é um ponto que você defende bastante, né? Apesar de estar exposto no mercado variável, você se preocupa muito com risco também. Muito. A mitigação de risco é o outro lado da moeda do ganho. Uhum. Não há um grande ganho sem uma boa mitigação de risco. Principalmente porque o ganho mesmo agregado de longo prazo, ele é aquela que tem uma curva geométrica, ele é assimétrico, ele é exponencial. E as perdas significativas, elas comprometem demais a riqueza no longo prazo. O problema de um portfólio, de uma carteira, não são os grandes ganhos, não são os pequenos ganhos, não é o mercado de lado, empatar dinheiro, não é nem as pequenas perdas, são as grandes perdas. Porque se você tem 10 mil reais na bolsa e você perde 50%, 10 mil vira 5 mil reais. Só que para 5 mil reais, que é o que você tem hoje, voltar a ser os 10 mil reais que você tinha antes, você precisa de um ganho de 100%. Então, perdas muito grandes são muito impactantes. Por isso que um dos maiores investidores da história, Warren Buffett, diz, né? Primeira regra, não perca dinheiro. Segunda regra, nunca esqueça da primeira regra. Então, mitigação de risco. Então, ter uma boa parte do seu dinheiro em reserva de valor, diversificar em outras moedas. Se você quiser se expor muito em bolsa, você precisa comprar um pouco do seguro, tá certo? Você pode ter criptomoeda, mais pouca criptomoeda e fazer o balanceamento. Tudo isso é o jeito certo de ter a carteira de Você frágil. está falando dessa parte do seguro. Para o pessoal que acompanha a gente, queria que você detalhasse um pouquinho mais, né? O seguro ele está na parte das opções, mas o que é esse seguro da carteira para renda variável? Muito legal. Vocês vão continuar percebendo que eu estou falando sempre da mesma coisa. O seguro, vamos imaginar que você tem um carro de 150 mil reais. Se você não for imprudente, provavelmente você vai fazer um seguro para esse carro. O que é um seguro? O seguro é a opção de vender o seu automóvel para a seguradora no caso de um sinistro. Você está comprando o direito de vender o seu carro para a seguradora se o valor de mercado daquele carro, especificamente com aquela placa, com aquele chassi, se desvalorizar muito rapidamente devido a um sinistro, um acidente ou o roubo do carro. Então, você paga um prêmio para isso. Então, o contrato de seguro ele é exatamente igual a um contrato de uma opção de venda. Né? Então, você é o titular, você tem o direito. Se o seu carro não se desvalorizar, você não vai querer vender o carro, vai ficar com o seu carro, você vai perder o prêmio. É normal, a gente faz o seguro do carro para perder o prêmio mesmo. Mas, se roubarem o seu carro, você pega o documento do carro, entrega para a seguradora e fala, toma, né? O carro é seu, vai buscar lá no Paraguai e me dá o dinheiro. É a mesma coisa que você pode fazer na Bolsa de Valores. Você pode comprar o direito ou a opção de vender a sua carteira de ações para um vendedor, para uma pessoa alguém que vai se obrigar a comprar de você. Ele vendeu esse seguro para você, então ele precisa ficar com a carteira se você quiser, e você só vai exercer o seu direito depois de uma grande queda. Então você carrega esse seguro durante muito tempo, e você não faz um seguro para arranhão, nem para lataria, nem para o pneu. Você faz um seguro contra grandes catástrofes. Você quer se proteger sempre de quedas maiores do que 20% e 25%. Não quedas de 5%. Quedas de 5% servem para você comprar mais ações. Servem para você fazer o balanceamento. Agora, quedas na bolsa maiores do que 20%, elas que detonam o seu patrimônio, e o seguro é infinitamente mais barato. É um pozinho.
É muito barato. Com 10, 15 centavos, você compra o direito de vender o BOVA. E como se a sua carteira for minimamente parecida com o BOVA, por mais que você tenha comprado a sua própria carteira, não seja o índice Bovespa, seja um pouco de Petro, Bradesco, Vale, seja o que for, você pode proteger com o seguro, com as puts, com as opções de BOVA, e custa muito mais barato. Qualquer dia eu conto por quê, é uma questão matemática, mas é mais barato comprar no índice do que nos ativos individuais, porque o índice tem menos volatilidade. Mas quando cai, ele cai muito rápido. Então você paga centavos e basicamente com 3% ao ano do valor do seu portfólio de ações, quer dizer, do seu risco em ações, 3% ao ano, são um ótimo seguro que farão com que qualquer queda maior do que 20% ou 25%, você compra o tal do pozinho, é uma quantidade tão grande que ele inclusive cobre quase toda a perda da sua carteira. Então, enquanto as pessoas vão estar perdendo bastante dinheiro quando tiver uma grande queda, você vai ganhar dinheiro e esse dinheiro é um dinheiro que vai chegar líquido para você exatamente no melhor momento possível, que é quando a bolsa vai estar lá embaixo, na promoção. Então, é um dinheiro novo que vai te permitir fazer o quê? O balanceamento. Quando o mercado estiver lá embaixo, você vai comprar. E esse é o melhor momento de fazer as compras, depois de grandes quedas, grandes crises. E você vê que isso hoje, na nossa sociedade, o brasileiro que investe, é muito disseminado? O pessoal tem o costume de medir o risco dessa forma, de se proteger? Não, infelizmente a gente ainda está num nível totalmente superficial de investimento no Brasil. A maioria dos influenciadores são pastores de rebanho, conhecem muito pouco, né? Quase fosse como se fossem caolhos guiando cegos, né? Então, assim, não se sabe calcular risco do jeito certo, ainda se acha que volatilidade é risco, ainda se usa o Sharpe, Markowitz, ainda se acha que diversificação é o último almoço grátis, mas as pessoas estão aprendendo sim. E eu hoje me dedico mais a ensinar professores e influenciadores do que o próprio público. Sério? Para eles poderem Porque eu acho que é daí que vem a mudança, né? Sim, mas eles te procuram ou você que pensou? Não, a gente tem um grupo de WhatsApp que estão todos, a maioria dos influenciadores, vou até te colocar lá no grupo. E eu acho que ensinar as pessoas que ensinam, eu acho que é uma maneira mais acelerada de fazer a mudança. Com certeza, com certeza. Agora, então você deixou algumas coisas muito ricas aqui, né? Porque quem acompanha a gente tem essa visão, às vezes, de que eu estou me expondo ao mercado variável, eu estou correndo muito mais risco. Então, se eu for para o mercado conservador ou de renda fixa, né, eu estou muito mais pé no chão, eu estou mais tranquilo. Quando não é uma verdade. Né? Você falou do crédito privado. Eu posso correr muito mais risco no crédito privado do que na renda variável se eu estiver protegido dessa forma. Sem dúvida nenhuma. Renda fixa não é tudo igual. Aliás, renda fixa é variável, né? A única renda fixa que é extremamente conservadora e que deve compor boa parte do seu caixa, mais de 50% do seu caixa, e pelo menos metade da sua carteira tem que ser ativos conservadores, né? Até 60% da sua carteira tem que ser ativos conservadores. A maior parte desses ativos tem que ser títulos pós-fixados do Tesouro Selic. Entendeu? Ou é Tesouro Selic, ou é o CDB de um banco de primeira linha, uma parte pequena, uma LCI curta, entendeu? Eventualmente você pode colocar um pouco de dinheiro fora do Brasil, você pode colocar um fundo em dólar, um fundo aí pós-fixado em dólar. Então, assim, sempre que você for por uma renda fixa em que você tem pré-fixada ou você tem o risco privado, você vai estar saindo do investimento conservador e vai estar indo para o investimento agressivo. E não significa que você não deva fazer, mas é uma parte pequena e você tem que usar. Por exemplo, se você sempre tiver um pouquinho de pré, aí quando os juros se estressarem, subirem os juros, a sua carteira de pré vai se desvalorizar bastante. Então você pode aproveitar e comprar um pouco mais de pré. Agora, em outubro de 2021, eu comprei um pouco de pré aí, de 2034 a 11,30, 11,40, 11,50, quer dizer, uma bela taxa. Você pode eventualmente
para um pedaço pequeno do seu portfólio, comprar um risco privado e ele vai pagar um cupom maior, e aí você tem que aprender também a fazer um pouco de análise de crédito. Quer dizer, dá para fazer uma série de investimentos, mas você precisa aprender a fazer. Mas renda fixa conservadora é Tesouro Selic, pós-fixado, curto, porque por mais que pareça arriscado emprestar dinheiro para o Estado, para o governo, para o Tesouro, é o menor risco que existe naquela moeda, porque como o Tesouro é o emissor da dívida e da moeda, ele necessariamente não precisa dar o calote, ele jamais vai dar o calote, porque ele imprime mais dinheiro, paga a dívida, então ele jamais vai dar um calote. Ele dá um calote tácito, que é criar inflação, que é o que está acontecendo, mas numa economia é o menor risco que tem, a gente chama de risco soberano, porque o banco, por mais seja grande, o risco dele seja baixo, ele não é emissor da própria moeda da sua dívida, né? Pois é. Então ele tem um risco pouquinho acima do que o governo tem, né? Tem, A sim. base. Agora, você comentou sobre volatilidade e sobre o risco, né? O risco do mercado privado, o crédito privado, é da empresa, mesmo o próprio emissor, né? O risco do mercado financeiro, quando a gente fala dos ativos, e onde que ele diferencia da volatilidade? Porque são coisas diferentes, né? Mas de formas práticas, qual que é a grande diferença? Sempre que você pega um ativo, você vai ter que dividir em espectros de risco. Então, por exemplo, uma debenture incentivada. Ele tem camadas de risco ali, algumas ocultas. Então tem o risco da empresa dar o calote, tem o risco da liquidez, do mercado secundário, tem o risco da taxa ser pré-fixada, tem o risco de você receber em ações da empresa e a empresa se desvalorizar. Então, você acumula riscos nessa modalidade de investimento, né? Quando você tem ações em bolsa, por exemplo, você, via de regra, tem o risco de mercado, o risco de concentração, o risco de liquidez, o risco de execução, né? E o próprio risco da moeda, né? Então, você sempre tem riscos acumulados. De qualquer maneira, a volatilidade, ela é uma parcela do risco de um ativo de renda variável, ou mesmo de um ativo de renda fixa, que é o quê? É o risco de variação. Essa é a volatilidade. É o ativo cair muito dentro ali do seu próprio desvio padrão, do seu padrão de comportamento, mas de correr o risco de ser um momento que você precisa realizar o seu lucro e você vai ter que vender com deságio, com desconto, e vai perder dinheiro. Então, a volatilidade, ela é uma componente do risco, é um tipo de risco, mas existem outros tipos de risco, e medir, né, a volatilidade e o risco é algo bem tangível, bem difícil, assim, bem, inclusive, desafiador em termos até conceituais. São coisas que te deixam com o pé atrás, inseguro, volatilidade, risco, não? Na medida que eu já venho estudando, modelando e calculando volatilidade, na verdade eu acho que é uma grande oportunidade. Eu me lembro dos gringos terem um indicador de volatilidade implícita, que eu imaginava na minha mente alguma plataforma no Brasil poderia ter. Eu pedia para as plataformas da época montarem esse indicador para mim que eu imaginava, ninguém montou, eu fui lá, fiz o OpLab e eu mesmo montei. Então, hoje eu tenho um indicador no OpLab que é a tal da volatilidade implícita, e depois o IV Ranking, que eu consigo estimar se a volatilidade está alta, está baixa, e volatilidade histórica é o histórico de variação do ativo, então é a volatilidade realizada, é o quanto o ativo variou. A volatilidade implícita não, é o quanto os agentes de mercado estão pagando pelo prêmio de risco. Então a gente compara as coisas, gera inclusive arbitragens, insights. A grande maioria do mercado não entende nada desse tema. Então eu não sou temeroso, para mim é uma oportunidade, mas para a maioria das pessoas assim, elas não entendem muito bem o que é risco, volatilidade, nem nada disso. E a falta de conhecimento mesmo, falta de estudar, qualquer coisa que você olha lá, caiu 10%. Você entra em desespero, né? Se você não sabe o que está acontecendo, isso é o mais normal. Principalmente se você não tiver um plano. Exatamente. Agora, você já viu alguma história engraçada do mercado? Toda essa trajetória que você tem, alguma coisa que aconteceu, que passou com você ou com algum conhecido, não sei? Muitas histórias. Eu
Eu vi um cara que ficou rico com ações do Banespa. O Banespa depois virou Santander e tal, mas o Banespa, quando tava caidão aqui, uma dívida enorme aqui no estado de São Paulo, 94, 95, custava R$1. Aí foi subindo, quando teve a privatização custou R$100, e aí o cara, sei lá, realizou R$200. O cara ficou rico, rico mesmo. E depois ele começou a comprar ações da CESP, de outras empresas, começou a alavancar, fazer termo, e esse mesmo cara quebrou. Eu vi esse cara, ele era meu cliente, ele ganhou 20, 25 milhões e ele mesmo perdeu e acabou com zero, assim. Então, eu vi muitas histórias. Vi muita gente que perdeu todo o dinheiro, assim. Então, tanto ler quanto ver as coisas acontecendo. Por exemplo, uma boa parte dos supostos traders são viciados em bolsa, não sabem o que estão fazendo, são bingueiros, e aí ficam tentando ler jornal e ler gráfico para... acham que sabem o que estão fazendo. E eu tinha um cliente lá em 97 que já era meu cliente e já era viciado em trade, em opções e tal. E aí parou, aí eu fui para um lugar, fui para outro. Em 2003 eu fui trabalhar numa corretora de scalpers, em que ficava um monte de gente lá, e eu encontrei esse cliente lá, o seu Bernardo. E ele frequentava lá a corretora, ficava lá no tal do aquário, que era o lugar das pessoas físicas. E eu, seu Bernardo, como é que tá? Ele falou, tô muito melhor, me livrei do vício, agora eu só invisto no longo prazo, tem que ver, aprendi muito e tal. Falei, pô, que ótimo, tal. Aí um dia eu fui tomar um cafezinho com ele e falei, seu Bernardo, o que é essa mochila que o senhor sempre traz aqui pra corretora? Ele falou, não, é que a minha mulher acha que eu vou pro clube e eu vou pra corretora. Então, veja que ele não estava tão livre assim, não estava tão bem assim, né? Então, as pessoas têm que olhar para dentro e tem que ver se elas estão fazendo um bingo e simplesmente estão ali para passar emoção, ou se de fato elas têm um método mesmo e vão conseguir sair vencedoras no final dessa aventura toda. Tem a emoção do investimento, né? Tem aquele frio na barriga quando faz, ótimo, a adrenalina é boa. Hoje você ainda sente isso depois de tanto tempo praticando? Eu me divirto muito, o mercado completa o meu dia, eu opero meia hora por dia, das 11h30 ao meio-dia, ao vivo com os meus alunos, e é muito divertido, mas a maior parte do dia eu nem acompanho a bolsa. Tenho tanta coisa para fazer que eu não acompanho a bolsa, vejo aí de fato de manhã à tarde, assim, vejo o que está acontecendo, mas só. Você tem um horário programado, é o que você tem que fazer ali. E olha que eu sou gestor de um fundo, né, Quant, que opera todos os dias e tal, mas mesmo assim eu não acompanho a bolsa todo dia e continuo me emocionando e me divertindo, mas de uma maneira mais saudável, mais madura. Isso é uma experiência, né, dá isso, Sim. tempo de mercado. Com certeza. Tem jeito. Agora, você falou do pessoal que é viciado, falou do cara que ganhou muito, perdeu tudo. Você tem uma dica certeira, um negócio, sim, que encaixa para a pessoa que está ouvindo a gente falar, pô, beleza, não vou ser viciado, não vou ganhar e perder tudo. O que você pode deixar de dica? Eu acho que a maior dica é o balanceamento dinâmico mesmo. Se você for fazer o cálculo correto de risco, você tem que acumular os riscos, né? A maneira como o mercado financeiro calcula risco é herdada do cassino e tal, e ela considera o risco, a probabilidade do conjunto. É como se você estivesse calculando 100 pessoas indo no mesmo dia num cassino e você diz, o risco de quebrar é 1%. 1% das pessoas vai quebrar. Então significa que, sei lá, a pessoa número 32 quebrou. Ela não vai impactar a pessoa 33 nem 34, porque são eventos independentes. Tá certo? Então 1% de chance de quebrar é 1% mesmo, esse é o risco. Só que a realidade, o mundo real, não são 100 pessoas indo no mesmo dia no mercado. É você indo 100 dias seguidos no cassino ou no mercado. É você investindo durante 100 dias seguidos. Então, se você no dia 32 quebrar, não tem dia 33. Por quê? É a probabilidade no tempo. O N é 1 e o T é 100. Esse é o jeito certo de fazer estatística. E a gente faz, por incrível que pareça, a gente faz o NC no T1. N100, 100 pessoas no T1. Quando você faz a estatística certa, o risco é muito maior. E não adianta você falar assim, eu tenho 50% de dinheiro na bolsa, então o máximo que eu perco é 50%. Mentira.
Porque se você tem 50% do dinheiro na bolsa e a bolsa for sempre caindo e você for repondo a bolsa, na verdade você pode perder o seu dinheiro todo. Então, existe um cálculo matemático chamado critério de Kelly, quem quiser pode estudar, e que prova que a natureza está certa. Você não pode colocar mais que 20% ou 30% em nada. Então, por incrível que pareça, sem a utilização de seguro, as pessoas não devem colocar mais que 30% em bolsa. A outra parte tem que estar em ativos conservadores, caixa, reserva de valor. E a melhor maneira de ganhar dinheiro sem ter que descobrir o futuro, sem ter que prever o futuro, que inclusive é imprevisível, você pode achar que sabe o que vai acontecer com o mercado amanhã, mas você não sabe, a melhor maneira é fazer esse balanceamento. Exatamente porque respeita essa regra matemática, que mesmo que o mercado caia consecutivamente, você não vai para a ruína, e não só isso, na hora que ele se recuperar, você vai, no final do movimento, ter mais dinheiro que você tinha antes. Sim, e é entender que não é do dia para a noite também que você vai fazer a fortuna. O prazo é importante nesse fator. Então, a curva do enriquecimento, ela pressupõe exatamente o aporte, então, as finanças pessoais, é gastar menos, ganhar mais, investir, então o rendimento é fundamental, tem que ter algum rendimento, mas você eleva pelo tempo. O tempo é o fator que exponencializa. Então não adianta você aportar muito, ter um rendimento muito alto, mas pouco tempo. Você vai precisar do tempo para fazer a curva. Então, se você criar um método que você se divirta, que não dependa da sua previsão, que você se beneficie do zigue-zague, você pode não passar o dia inteiro olhando para o mercado, fazer outras coisas, buscar outras fontes de renda, e aí vai levar 10 ou 15 anos, mas vai ser tão divertido que parece que começou ontem. Esse é o segredo. Fazer se divertindo. É evolução, né, de patrimônio, não é do dia para noite. É algo que tem que ser progressivo, mas... CAGR, né? A curva de crescimento composto do patrimônio depende muito do tempo, não tem jeito. Com certeza. E hoje, qual que é a sua aposta do mercado? Olhando para o futuro, falou, prever é difícil, mas... Eu acredito primeiro numa festa mesmo, num exagero da bolsa, das criptos e tal. Eventualmente até a bolsa batendo 150 mil, um exagero mesmo. Eu escuto até a música, já tá no esquenta. Eu acredito mesmo, o investidor global, ele quer acreditar, né? Nós somos adoradores do Deus Touro, né? Essa é da nossa natureza, a gente quer que suba. Mas eu acho que depois, em algum momento, a gente pode ter um evento de colapso mesmo, uma queda muito acentuada, auto-reforçada, exagerada, imprevista, em que a gente pode ter uma realização de 60%, 70%, porque a gente tem a realidade, que é o preço que está aqui embaixo, a gente tem a expectativa, as duas vão se afastando muito, o elástico vai esticando, e aí quando as expectativas se quebram, né? Aí o preço, as coisas convergem lá para baixo e o movimento é auto-reforçado. Por quê? Porque os trade follow, os traders vão vendendo porque acham que vai cair mais, aí chama a margem de um monte de gente, aí o cara tem que vender aquilo que ele tem no lucro, e aí o principal problema do colapso, na verdade, é que a taxa de juros sobe muito rapidamente. Todos os ativos reais, os ativos de valor, o seu preço ele é dado pelo seu fluxo de caixa, tudo que ela pode render no futuro, trazido a valor presente, descontado por uma determinada taxa de juros. Quando esse juros sobe, o desconto aumenta muito, então é um pêndulo perverso. Quando os juros subirem, e a gente não vai saber esse dia, porque não tem reunião de Banco Central, o juros sobe porque o mercado exige, a bolsa cai muito drasticamente e é um efeito automático, é imprevisível, e aí tem que ver se a gente está preparado para passar por essa dificuldade. Muitas empresas vão quebrar, nós temos muitas empresas no estado de zumbi, né, que elas dependem do endividamento muito grande. Países como o Japão têm um endividamento de 250% do PIB, então eu acredito primeiro numa grande exagero, numa festa,
porque a inflação pode dar uma tranquilizada, os balanços vão vir bem melhores aí, a crise energética pode diminuir, mas em algum momento a conta vai chegar, o endividamento cresceu demais e os bancos até salivam, né? Os banqueiros salivam por isso, né? É quando eles verdadeiramente ganham dinheiro. Com certeza. Aí é cada um por si, né? E aí quem paga a conta é o sardinha atrasado, que caiu ali na promessa de ganho fácil e que vai acabar pagando a conta. Infelizmente. Até para as pessoas terem mais conhecimento, se blindarem disso, entender o que pode acontecer, também se preparar, mesmo que não aconteça um cenário catastrófico, mas a pessoa construir patrimônio. Tem algum livro que você leu que ajuda com isso, ou que você está lendo hoje, que você pode recomendar? Eu acho que pode ser o próprio Iludidos pelo Acaso, do Nassim Taleb. Eu acho que poderia começar a ler o Nassim Taleb pelo Iludidos pelo Acaso, que é o primeiro livro dele, é um livro divertido, sobre mercado, é emocionante, acho que vale a pena. Linguagem fácil, dá para entender bem. Esse é. E aí também você se aprende as palavras para estar preparado para os próximos. Show, é uma evolução, né? É isso aí. Excelente. Bom, eu queria já direcionar para o encerramento, Roxo, com um recado teu para quem assiste a gente. Né? Você falou de muita coisa, de proteção, né? A parte das opções, né? O seguro, de estratégias, você deixou algo muito rico aqui em estratégias para quem acompanha, que vale muito a pena ouvir 2, 3, 10 vezes o que você falou. Mas um recado final, resumindo aí um pouquinho do que você passou para a gente, para quem acompanha. Eu acho que as 3 grandes chaves aí para o crescimento do patrimônio, primeiro a paciência, né? A gente falou o tempo, a paciência, tem que ser paciente. As oportunidades elas vão aparecer, você vai ver grandes descontos na sua vida. Depois de crises você compra tudo com um preço muito barato, então tem que saber que é um projeto de 20 anos. O segundo, né, além da paciência, você precisa ter sabedoria. Então todos os dias você precisa estudar um pouco de filosofia, um pouco de investimento, nesses 3 aspectos. Teórico, ler clássicos, técnico, então você vai aprender as ferramentas, vai ver vídeos no YouTube. O teórico, né, o técnico, e o prático, que é você aplicar. É a aprendizagem. É o aprendizado pela prática. Então, essas 3 coisas, e você faz um pouco de cada uma para ficar divertido. E compre esses livros ou baixe esses e-books. Hoje eu escuto e-book sem parar. E tiver chato, muda para outro. Você não precisa estudar ou ler uma coisa chata. Tem muito conteúdo legal. Entendeu? Vai escutar um podcast, vai ver algum especialista e coloca as ideias uma na frente da outra, vê qual fica em pé mesmo. E além disso, você precisa de dedicação para correr riscos baixos, e eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. E onde que o pessoal te acha? Nas redes sociais mesmo, né? Instagram, YouTube, tem o site também, luisfernandoroxo.com.br. luisfernandoroxo.com.br. Instagram qual que é? Também, @luisfernandoroxo. YouTube também, Luiz com Z, Fernando Roxo, tudo. Show de bola. Luiz Fernando Roxo. Muito bom. Queria agradecer demais, foi muito rico tudo que a gente conversou aqui, bastante conteúdo, bastante informação. E, espero, se Deus quiser, conversar contigo outra vez também aqui e me colocar no grupo lá, hein? Vou cobrar. Pode deixar. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado a todos. Contem comigo, se precisarem, me chamem lá no direct e vamos nos ajudar aí, porque muitas oportunidades e aventuras. Todo dia tem mercado, né? Então a gente ainda vai ver muita coisa e depende da gente, só vai depender da gente que elas se tornem oportunidades, né? Pois é. É o que o pessoal fala, né? Arriscado não é investir em ações, arriscado é não investir em ações. O maior risco é não correr risco. O maior risco é não correr risco. E o tempo vai passar, né? Os 10, 20, 30 anos vão passar. Agora o que você vai fazer daqui pra frente, aí é contigo, né? Bom, mas espero que você tenha curtido, né? Gostado bastante desse papo que eu tive com o Roxo. Se você curtiu, clica aqui no botão de curtir e compartilha esse vídeo também. Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e também o meu pessoal, @oFabrício_Duarte. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, então se inscreve para poder acompanhar cada vez mais conteúdo, mais gente boa aqui falando sobre esse mercado, que é tão importante para você e para o seu futuro. Fechado? A gente se vê no próximo Money Play.